Vamos falar de um assunto que tá todo mundo falando? Mas peraí, que nós vamos falar de uma forma diferente. Esse vídeo vai ser uma abordagem diferente sobre a série Adolescência. Nós vamos abrir aqui o diálogo sobre como conversar com o seu filho sobre a adolescência sem ser chato, né? Sobre todas essas temáticas importantes, né, que a série traz à tona, assim, pra gente, né? Que joga, assim, e deixa vários pontos de interrogação em aberto, né? Pra gente construir esse relacionamento, essa relação, pra gente mudar o nosso comportamento enquanto pais, enquanto educadores, enquanto sociedade. Não é para trazer mais do mesmo, e sim para ajudar você a construir um diálogo intencional com os seus filhos. Se seu filho assistiu ou está assistindo a série com você, essa então é uma ótima oportunidade para você entender mais sobre o mundo dele sem parecer invasivo, né? Mas como fazer isso, né? Como perguntar sem afastar o seu filho, né? Como construir esse espaço seguro entre vocês, né? Então, o que nós pais precisamos observar, né? Como fazer isso sem soar autoritário ou interrogativo ou invasivo, né? A chave tá na gente fazer as perguntas certas, né? E em como recebemos a resposta, né? O feedback. Como a gente se comporta diante das respostas que eles vão dando, né? Então, o que nós pais, né, precisamos observar? Mudanças no comportamento, né? Se antes contava tudo e agora, né, o filho tá mais fechado, pode ser um sinal de que algo está acontecendo. Se antes evitava sair e agora quer estar sempre fora, pode ser um sinal de necessidade de pertencimento. Ou se antes era extrovertido e agora evita o contato, pode indicar sinais de ansiedade ou frustrações sociais. Em vez de perguntar diretamente, o que está acontecendo, né? Tente algo como: filho, percebi que você tem estado mais pensativo ultimamente. Tem algo diferente ou acontecendo na sua vida? Tem algo que está incomodando você? Ou, filho, eu tô achando seu jeito um pouco diferente esses dias. Como tá sendo a sua semana? Tá tudo bem? Então isso permite que o adolescente escolha até onde quer ir na resposta, né? Se ele disser: nada, tô normal, tá tudo bem, né? O ideal não é insistir, mas e aí parte da nossa postura, né? A gente tenta se abrir um pouco, né, para demonstrar um interesse mais genuíno. Então, perguntas que ajudam a abrir esse diálogo. Sobre as amizades e as relações sociais, né? Muitos pais focam em saber com quem anda, mas o mais importante é como o filho se sente em relação às suas amizades. Então, perguntas que nesses momentos costumam funcionar bem. Primeira questão, né? Você tem amigas meninas? Você tem amigas mulheres, né? Depende se for um pré-adolescente. Você tem amigas meninas, filho, né? Se for já mais jovem, mais adulto, né? Tem amigas mulheres? Você tem alguma amiga nova? Me conte mais sobre ela. O que você mais gosta nas suas amizades, né? O que é importante para você escolher uma amizade, para você escolher um amigo, né? Como você define um bom amigo? Se você pudesse passar um dia inteiro com qualquer amigo seu, quem seria? O que vocês fariam? Tem alguém que você admira na escola? Por quê? O que esperar dessas respostas? Se o filho dá só respostas vagas, é legal, sei lá, a gente conversa. Pode ser que ele ainda não se sinta confortável para abrir. Mas se ele responde com entusiasmo, né, significa que você está conseguindo naquele momento criar uma conexão, né, um vínculo positivo ali entre vocês. Não está surgindo aquela energia de tensão pesada, né, onde ele sente tanta tensão que ele vai ser mais evitativo do que a propício à abertura. Então, se ele responde de forma mais negativa, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, né? Pode ser um sinal de alerta para isolamento social ou baixa autoestima, né? Então a gente acende já o nosso alerta, né? E se o filho disser que não tem amigos, como a gente deve responder, né? Em vez de dizer, claro que tem, mas e o fulano? E o ciclano, né? Você precisa esquecer essas falas e validar o sentimento dele. Filho, eu entendo que isso pode ser difícil. Você sente falta de ter alguém mais próximo? Tem alguém com quem você gostaria de se aproximar mais? Isso incentiva o adolescente a tentar se expressar, né? Verbalizar ali as suas emoções sem sentir que os seus sentimentos estão sendo invalidados ou sem sentir que aquilo é um interrogatório, que ele está sendo analisado e avaliado, né? Então, sobre sentimentos e frustrações, né? Quais perguntas a gente pode estar fazendo que podem ajudá-los, né? Então, o que você acha que é mais difícil nessa fase da vida? E nisso, né, é interessante, né? O legal do grupo ali no WhatsApp, dos pais, das mães, né?
enfim, dos responsáveis, é legal porque isso aproxima um pouco as famílias, né? A gente passa a conhecer mais as famílias e é uma oportunidade pra gente combinar um encontro, né? E reunir a galera, fazer um churrascão ou em algum lugar, né? Ou um dia de praia, sei lá. Mas é legal porque isso acaba aproximando a garotada também, e isso é importante para eles. E a gente, né, não só conhece os filhos, mas a gente também conhece os pais, né? E isso é fundamental para a gente se sentir, né, sentir que nossos filhos estão ou não num ambiente seguro, não é verdade? Quando, né, o filho fala, eu vou na casa de fulano, mas você já conhece os pais, né? Conhece um pouco ali, né, dos valores dessa família, né? E você então se sente mais seguro, ok? Você tem ali o contato com os pais, né? Ó, fulano tá indo aí, tá tudo bem, né? Na hora que ele sair, qualquer coisa, né? Me dá um alô, me dá um ok. Isso, claro, né, gente? A gente tá falando já dos filhos mais velhos, né? Que já andam sozinhos, já vão na casa dos amigos. Não estamos falando de pré-adolescente ainda, 9 anos, né? Que os pais levam, os pais buscam e tudo mais. Mas é importante também, né? Essa construção de diálogo e esse relacionamento, né? Quanto mais também isolamento os pais tiverem, não quererem conhecer, né, os outros pais, não participar das reuniões escolares, né, mais difícil vai ser também para os filhos ali terem abertura para fazer amizade, né, e para ter um contato também mais fora ali do ambiente escolar. Então, sobre sentimentos e frustrações, né, dependendo das respostas dele, né, o que a gente também pode falar, né? O que você acha que é mais difícil na sua vida, filho? Tem alguma coisa que você gostaria de falar, mas acha que ninguém te entenderia? São perguntas boas também que podem abrir uma oportunidade para que ele se expresse de alguma forma. Ou você já se sentiu visível em algum momento? Isso e essas perguntas são legais porque você pode trazer também para dentro da sua casa, né, filho? Tem alguma coisa que seu pai e eu fazemos que você não se sente visto? Que você acha que você fala e a gente não te escuta? Quais momentos? E é importante, né, pra gente construir que diálogo não é só a gente aceitar as respostas monossilábicas dele, né? É pra gente tentar se aprofundar, mas é insistir sem forçar, né? Então é ter um equilíbrio numa conversa, na forma como reagimos, né? No ambiente, né, que a gente cria, né? E na constância do nosso interesse. Eu vou desenvolver alguns aspectos para que fique claro, né, a forma de como a gente pode conversar, né? Abrir espaço sem parecer invasivo ou até mesmo desistir rápido demais, né? Seu filho sempre responde, tá tudo bem, sei lá. Isso não significa necessariamente que ele não quer falar. Muitas vezes ele só não sabe como falar, né? Ele não sabe como se abrir. Tem algum receio, tem algum medo, né, do que você vai pensar e tudo mais. Então a chave tá na nossa postura. Então a gente primeiro precisa criar oportunidades naturais para o diálogo, né? Sem ser, filho, senta aqui, vamos conversar. Né? Isso já cria aquele clima de tensão, já era, Dani. Já era, esquece. Então, o segundo ponto é a gente oferecer, né, observações em vez de perguntas diretas, né, para a gente conseguir avaliar a pressão das respostas deles. Né? O terceiro ponto, mostrar interesse no mundo deles antes de esperar que eles se interessem pelo seu diálogo. Então, você precisa construir essa conversa e não jogar ali, né, uma folha com perguntas e jogar para que seu filho responda. Então, como que a gente vai criar esses diálogos intencionais, mas que eles sejam de formas naturais, né? Porque muitas vezes as conversas elas fluem melhor quando não há pressão olho no olho, sabia disso? É claro que você pode, né, de vez em quando olhar e fazer esse contato, mas se você bota seu filho sentado na sua frente e você fica fuzilando ele com o olhar, né, ele vai se sentir mais tenso do que relaxado para se abrir. Então, né, lugares que os adolescentes podem ser mais propícios para que eles se abram mais, né? No carro, né? Então, quando estão no carro, quando estão ocupados com outra coisa, como, por exemplo, lavar louça, né? Ou caminhando, às vezes até jogando, né? Se você vê que ele tá sem fone, também tá atento a você. Né, eles estão mais relaxados, sem aquela sensação de que agora vem uma coisa séria, coisa chata. Né? Então, exemplos práticos, né? Em vez de sentar e perguntar, né? Sabe o clima do almoço, quando a Zé do almoço? Tá tudo bem? Você quer conversar ali na hora do almoço? Fica aquele silêncio da resposta, né? Aquele vazio, né? Então, melhor no carro, né? Filho, lembra do fulaninho? Como ele tá? Como será que ele tá? Como será que ela tá? Né? Ou então durante uma atividade, né? Filho, viu um meme, né?
linkar o que eles gostam. Vi um meme, achei que você poderia gostar. Olha aqui, ó. E aí, né, abre já o diálogo, vai construindo, né? No fim do dia, nossa, hoje aconteceu algo tão engraçado comigo, e desenvolve o que aconteceu, né? E você, filho, aconteceu alguma coisa curiosa no seu dia hoje? Então, isso remove um pouco o peso da resposta. Podem simplesmente reagir à sua fala sem se sentir pressionado para falar sobre, né, o que você está tentando ali. E outra coisa que a gente precisa fazer é fazer observações em vez de fazer perguntas diretas, né? Eles são muito bons em camuflagem, né? No masking, eles vão mascarar muita coisa, então a gente precisa observar a postura, né? E as sensações, a respiração. A gente consegue perceber essas coisas se a gente tem um olhar mais atento, uma escuta mais ativa. O filho responde: tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, pai. Podemos transformar o diálogo em algo mais envolvente, mas sem parecer insistente, sabe? Então, o que não funciona, tem certeza que tá tudo bem? Isso pode fazer ele se fechar ainda mais, né? Ai, que saco, já falei, né? Ou, mas por que você tá assim, né? Que pressiona ainda mais, né? Parecendo um interrogatório mesmo, né? Fica definido que isso é um interrogatório. Então, o que funciona melhor, o que geralmente funciona melhor, né? Filho, filha, notei que você anda mais quieto esses dias, mais reservado esses dias, né? Tá mais na sua esses dias, né? Pode ser só coisa da minha cabeça, mas se tiver algo acontecendo, ó, eu tô por aqui. Você sabe disso, né? Estamos aqui para te apoiar. Pode confiar na gente, pode se abrir. Tenho reparado que você tem passado mais tempo no seu quarto, né? Os alertas que nós pais temos que estar prestando atenção, né? Tenho reparado que você está mais tempo no seu quarto. Você está precisando de um tempo mais sozinho? Ou você quer compartilhar? Você quer companhia e compartilhar alguma coisa que está acontecendo? Isso abre um espaço mais envolvente, né, para uma conversa, mas sem a expectativa de uma resposta imediata, porque às vezes ele vai te dizer não, mas ele vai ficar refletindo ali na dele e pode ser que mais tarde ele sente ali do seu ladinho no sofá, encoste a cabecinha em você e aí ele vem, né, demonstrando mais abertura. Então, né, você pode dizer, né, tudo bem se você não quiser se abrir agora, né? Mas saiba que você pode falar quando quiser, né? A gente tá aqui porque deve é. Outro aspecto muito importante, né? Demonstrar interesse pelo mundo do seu filho, porque muitas vezes os adolescentes não falam porque não sentem que seus interesses importam para os pais. Né? Antes de esperar que seu filho se abra e experimente, demonstrar curiosidade sobre o que ele gosta, mostre interesse pelo que ele está fazendo, pelo que ele anda fazendo. Né? Se assiste uma série, tente assistir um episódio ou dois com ele, sem criticar, sem falar, meu Deus, que chato, olha as coisas que você gosta. Cara, não, por favor, não faz isso. Né? Se ele gosta de uma música, pergunta o que essa música fala, sobre o que essa música fala, né? Ao invés de, nossa, que barulho é esse, meu Deus do céu. Já passamos por isso, gente. Né? A gente precisa criar pequenos rituais de conexão, né? Então, café da manhã juntos, assistir um vídeo juntos, né? Comentar sobre, mais do que assistir, né? Sempre que você assistir alguma coisa próximo dos seus filhos, né? Comentar sobre, porque você vai ver toda a perspectiva deles sobre aquela temática, né? Caminhar junto para alguma atividade física, jogar bola, né? Momentos de piscina, lazer, um churrasco, né? São momentos que criam uma base mais sólida. Quando houver algo mais sério, ele já se sinta confortável, né? Ele ou ela já se sinta confortável para compartilhar sobre sua vida. O que fazer quando realmente os nossos filhos não falam nada, não querem responder, não querem se abrir de jeito nenhum, né? Se depois de todas essas tentativas, né, seu filho, sua filha continuar distante, sem demonstrar interesse e abertura, né? Aí, ainda assim, não significa que eles não estão dispostos, que não estão absorvendo ou percebendo, né, o seu esforço. Significa apenas que ele ou ela ainda não está pronto. Então, nesse caso, né, precisamos ser constantes sem ser sufocante, né? Então, continue demonstrando interesse de forma leve, sem parecer que isso é um inquérito, uma investigação, né? Então, aposte nos diálogos mais indiretos, né? Fale de histórias de terceiros, coisas que você viu, sem esperar uma resposta direta e sem ser massivo. Cada encontro ali, seu filho desce para beber água, pá,
casa, sabe? Não, tenta relaxar também, né? E tenta encontrar uma harmonia e um equilíbrio para você conseguir fazer, né, todas essas coisas. Use o humor para quebrar barreiras, né? Você tá vendo que eu tô sempre aqui falando, dando uma risada no final, né? Enfim, mudando um pouco o clima e a atenção da tratativa. Porque às vezes uma piada bem colocada pode até abrir um espaço maior que uma conversa séria, né? Então a gente precisa saber, né, qual a nossa postura a gente deve agir no momento, né? E acima de tudo, né, não leve a resposta para o pessoal. Não leve a resposta do seu filho para o pessoal, né? O silêncio pode ser apenas uma parte do processo de amadurecimento do seu filho, da sua filha, né? O que mais importa é eles saberem que você é um porto seguro disponível sempre que eles precisarem. Demonstrar interesse genuíno não é sobre perguntar mais, né? É sobre criar oportunidades sem pressão, fazer observações ao invés de interrogatórios e mostrar interesse no mundo deles, né? Construir um ambiente onde eles se sentem mais abertos, né? Sentem que pode falar quando quiser, né? Não é fechar portas, mas abrir e deixá-las abertas. Então, se você gostou desse vídeo, né, eu espero que você possa construir, né, encontrar o momento certo, adequado, propício para você construir esse diálogo intencional com as suas crianças, com seus pré-adolescentes, com seus adolescentes, com seus jovens aí na sua casa. Que vocês possam aproximar essa relação e essa conexão entre vocês e que você não feche os olhos para o mundo dos seus filhos, para o que importa para eles, né, e para a experiência atual que eles estão vivendo hoje, né, o que eles estão passando hoje. Lembre que um dia você também já foi adolescente, que você também tinha as suas crises, que vocês também tinham as suas problemáticas, né, as suas questões, os seus conflitos internos, né, o seu mau humor. Todo mundo já passou pela adolescência, né, e ser pai não é sobre a gente assumir todas as culpas, né, sobre tudo que os nossos filhos fazem ou deixam de fazer, né, mas é sobre saber e entender que nós temos responsabilidades sobre os nossos filhos, né, nós somos os responsáveis por eles. Espero que esse vídeo possa ajudar a você a abrir portas aí na sua casa e a construir diálogos mais intencionais e assertivos com os filhos de vocês. Lembra de curtir, é um canal bem pequeno, mas lembra de curtir, se inscreve e compartilha. Até mais, tchau!